permitirá eu tropeçar, não descansará, nem dormirá. O meu protetor me ajudará. O Senhor me livrará do mal, minha alma guardará para sempre. O Senhor me livrará do mal, minha alma guardará para sempre. Eu olho para os montes, de onde vem o socorro, vem do Criador dos céus e da terra. Não permitirá eu tropeçar, não descansará, nem dormirá. O meu protetor me ajudará. O Senhor me livrará do mal. Sim, Jesus, aleluia, Jesus. Minha alma guardará para sempre. O Senhor me livrará do mal. Minha alma guardará para sempre. De dia e noite, Jesus Santo. De dia e noite estás comigo, és socorro e escudo nas tribulações. Guarda minha entrada e minha saída e abençoa os que temem seu nome. Santo, o Senhor me livrará do mal. Minha alma guardará para sempre. O Senhor me livrará do mal. sim, Ele nos livra. Minha alma guardará para sempre. O Senhor me livra, sim, Jesus, do mal. Livra, Senhor, livra o teu povo de todo mal, de toda Minha praga. alma Guardará para sempre. O Senhor me livrará do mal. Minha alma guardará para sempre. Te adoramos, Jesus Santo. Te louvamos, Jesus, te louvamos porque sabemos, ó Pai, que o nosso coração está descansado em Ti. Porque o Senhor guardará a nossa alma por todo sempre. O Senhor livrará a nossa casa de todo mal, de toda praga. Senhor Jesus, nós queremos, ó Pai, nos deleitar no Senhor, ó Pai, em quem o Senhor é, em tudo que o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, pelo Teu povo. Nós te louvamos, Jesus, te adoramos, Jesus, descansamos em Ti nesta manhã, colocamos o nosso coração em Ti, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve
repousando em mim. Seguro nós estamos, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Nunca nos deixou, Jesus. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, só em ti. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Na dificuldade, em teus braços é o meu descanso. Oh. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Na tribulação, em teus braços é o meu descanso. Quando o mundo está um caos, Em teus braços sim, Jesus, o nosso descanso é no Senhor, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Nenhuma praga chegará. Em teus braços é o meu descanso. Oh. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Queremos recair em ti, Jesus. Recaia em tua graça. Recaia nele nessa manhã. Recaio de novo em tuas mãos. Somente em ti encontramos conforto. Recaio em tua graça. Recaímos em ti. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Eu me apoio em ti. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Eu conto contigo. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és, sim, tu és aquele
Aquele que nos guarda, que guarda a nossa casa, Jesus, nos guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Se eu vacilar, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Bom dia, irmãos, mais uma vez reunidos com vocês, graça e a paz do Senhor. Que bom podemos nos reunirmos mais uma vez essa manhã, né? É com alegria que nos reunimos, para mim é um prazer. Estamos distantes, mas graças a Deus temos o privilégio de poder, de maneira virtual, né? Podermos compartilhar a palavra. E é muito bom, né? Saber que vocês estão lá acompanhando, estão se alimentando da palavra de Deus. E a gente está crendo que está chegando o tempo da volta, né? Logo, logo vamos voltar. Temos orado, pedido a Deus intervenção sobre esse momento difícil que estamos vivendo. Mas crendo que é um tempo de Deus para a igreja do Senhor, né? E que logo estaremos juntos. Amém? Queria que você abrisse aí, para a gente não ir ganhando tempo aqui. Queria que você abrisse lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, lá no capítulo 4. Eu já ministrei outras vezes a respeito desse texto, um texto tão rico, tão maravilhoso. Paulo, no final da sua vida, nos ensinou tanto, né, ao decorrer da sua vida, mas deixou pérolas preciosas no fim da sua vida, ao final da sua vida. Então eu gostaria que você abrisse lá, Timóteo, segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, nós vamos ler o versículo 6, 7 e 8. Um texto tão conhecido, um texto riquíssimo, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida nessa manhã. Amém? Antes de nós ler, coloque a sua mão sobre esse texto, queria que você orasse junto comigo. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, primeiramente pelo privilégio de podermos nos reunir no teu santo nome. Obrigado, Senhor, por cada um daqueles que neste momento está me assistindo, através do celular, através do computador, enfim, de qualquer forma. Pai, visita-os de maneira especial, Senhor, que essa palavra possa penetrar como um punhal no coração de cada um daqueles que está me ouvindo neste momento. Pai, abençoa-os de maneira especial. E fala através da tua palavra, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos lá. Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Paulo dizendo, né? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Que palavra maravilhosa, irmãos. Que palavra maravilhosa. Esses 3 versículos se explicam por si só. Mas eu gostaria, irmãos, de discorrer com você um pouquinho nessa manhã. Eu prometo que serei breve, porque para que a palavra possa penetrar no seu coração, como a minha oração, como realmente um punhal. Porque esses 3 versículos que Paulo nos deixou como pérolas no final da sua vida, são pérolas preciosas para a nossa vida. A semana passada, irmãos, eu falei aqui a respeito do texto lá de João, no capítulo 14, a qual Jesus se declara aos discípulos, especialmente a Tomé, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele está dizendo, ninguém vem, porque eu estou junto já com o Pai, a não ser por intermédio de mim. E essas verdades nesses últimos dias têm falado muito forte ao meu coração, que é
tempo de nós nos achegarmos a Deus, é tempo de nós nos aproximarmos a Deus, é tempo, você que está me assistindo agora, que anda distante de Deus, que ainda não teve uma experiência com Deus, que ainda não encontrou a Deus, é tempo de se aproximar, E esta palavra aqui, irmãos, veio justamente nessa semana preencher aquilo que eu tenho buscado, aquilo que eu tenho estudado, as coisas que eu tenho pensado nesses últimos dias. Essa semana correu aí um vídeo que mandaram para mim, eu mandei para algumas pessoas, de um judeu, e ele falando ali algumas coisas importantes, né? E eu tinha pensado nisso também, impressionante, que para muitas pessoas, irmãos, o ano de 2020 já acabou. Para muitas pessoas, o ano de 2020 já era, o ano de 2020 acabou o ano letivo, acabou tudo. E ali, naquele vídeo, ele deixa algumas verdades para nós, né? Dizendo que 2020 acabou coisa nenhuma, ainda tem muitas coisas para nós conquistarmos no reino espiritual em 2020. Existem muitas coisas a acontecer em 2020 na nossa família, no nosso casamento, nos nossos negócios, com relação aos nossos filhos, enfim, todas as áreas. O ano não acabou, ou melhor, nós estamos ainda na metade do ano. E não vai ser essa pandemia que vai acabar com o ano, porque mesmo em tempo de pandemia, você continua vivendo, você continua comendo, você continua tomando banho, alguns continuam trabalhando, enfim, alguns continuam estudando, online, mas estão, enfim, a vida continua. E ali ele cita o exemplo, né, de Moisés, que começa a sua vida, o seu ministério lá já velhinho. Ele não cita Abraão, mas Abraão também começa a sua vida, tem uma experiência com Deus já numa idade avançada. Enfim, e tantos outros exemplos. E aí ele diz, né, que muitas vezes nós, quando temos já... quando olhamos para alguma situação, a gente já declara que não tem mais jeito. A gente já declara como olhando para o ano, olhando para o momento que estamos vivendo. Esse ano já era. Eu não tenho mais idade para isso. Eu não tenho mais idade para aquilo. E ele diz algumas verdades ali. E eu fiquei tão feliz, irmãos, quando eu vi aquele vídeo, porque são as verdades que eu acredito. E quem me conhece sabe disso. Mas ao mesmo tempo, irmãos, veio um contraste na minha vida essa semana. Porque na quinta-feira eu tive uma notícia muito triste. Um cliente meu, um parceiro meu lá de Cuiabá, que o representante das minhas mercadorias lá no estado do Mato Grosso, eu essa semana, estou já uns 15 dias tentando falar com ele, mando mensagem e ele não responde, mando mensagem. A semana passada eu fiquei inquieto porque eu mandava mensagem, as mensagens não chegavam, e ele é tipo daquele cara antenado, sabe aquele seu amigo, sua amiga que você manda uma mensagem, na mesma hora fica azulzinho e a pessoa te responde? E ele era assim. E eu mandei mensagem para ele na sexta-feira passada, da outra semana, mandei mensagem no sábado e nada. Quando foi na segunda-feira agora, dessa semana, eu liguei para o primo dele, que é meu cliente também, e perguntei, olha, o que está acontecendo com ele, que eu estou mandando mensagem. E ele não respondeu. Na segunda e nem na terça. Quando foi na quarta-feira, ele me ligou e falou, você está sabendo? Eu falei, não. E aí ele me disse que ele havia falecido. Que ele havia contraído o Covid, já estava já 15 dias internado, ficou entubado, e depois de desentubarem ele melhorou. Depois de desentubarem ele, no mesmo dia ou no dia seguinte, ele contraiu uma pneumonia e veio a falecer. Um jovem, 30 e poucos anos, irmãos, 30 e poucos anos, ia casar agora no final do ano. Eu até brincava com ele havia feito um implante capilar, né? E aí eu brincava com ele, esse cabelo, não sei não se vai crescer. Depois ele mandou foto para mim, porque o cabelo havia crescido, estava tão feliz. Dia 3 de maio agora, ele tem uma loja em Cuiabá, dia 3 de maio agora, último, ele inaugurou uma segunda loja, estava feliz a vida toda pela frente. E de repente, é acometido dessa doença e perde a vida. E sabe, irmãos, isso me fez pensar, mais uma vez, refletir um pouco sobre a vida, né? E a mensagem dessa semana, se eu pudesse dar um título, eu daria: avaliando a nossa vida.
olhando para a nossa vida. Porque o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, nesses 3 versículos e nessa passagem, é exatamente isso. Ele está fazendo uma avaliação da vida dele. Olhando para a vida dele, olhando para o momento dele, ele está preso, condenado, sabendo que está partindo, e ele olha, ele diz: quanto a mim, estou sendo oferecido como por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E ele diz: não somente a mim, olha a promessa, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Ele está fazendo uma avaliação aqui. E quem é esse Paulo? Que momento Paulo está vivendo para quando ele escreve essas coisas? Paulo, como vocês sabem, irmãos, é um homem que nasce lá numa região, num lugar chamado Tarso. Até que ele era conhecido como Paulo de Tarso. É um homem que foi doutrinado, ensinado aos pés de Gamaliel, ou seja, o maior intelectual da época. Era um homem culto, poliglota, falava outras línguas. Ele se converte no caminho de Damasco, aquela conversão extraordinária que todos nós conhecemos, aqueles que se converteram criancinha. Lá na escola dominical você aprende isso, aquela conversão totalmente especial. Ele é separado para o ministério, tem aquela experiência com Deus. O Senhor, o próprio Senhor Jesus o escolhe, o separa. Ele volta para Damasco, depois ele vai para Jerusalém e volta para Tarso, e fica lá durante 14 anos. Logo em seguida ele se junta a Barnabé em Antioquia da Síria, e ali começa o ministério, começa a abrir igreja, começa a obra missionária, a implantação de igrejas e o ministério dele, e ele começa a abrir igrejas e abre igrejas, e começa a fazer as suas viagens missionárias. E aqui nesse momento aqui, irmãos, ele está na sua 3ª viagem missionária. Ele está durante 3 anos em Éfeso, está ali. Logo em seguida ele é preso. Ele é preso, fica 2 anos em Cesareia, preso ali, sem poder fazer muita coisa. Aí ele pede um julgamento, vai para Roma. Logo na sequência ele consegue a liberdade, mas logo na sequência, depois que Nero põe fogo em Roma, vem a perseguição aos cristãos. Ele é preso novamente, ele é condenado, e aqui ele escreve esses versículos, ele escreve esta carta para Timóteo. Estava no final da sua vida, sabendo que iria morrer, e este é o último capítulo, as últimas coisas que ele escreve. E aí ele começa a fazer uma avaliação da sua vida. E aí, irmãos, olha que coisa interessante, que ele diz aqui no versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O que o apóstolo Paulo faz aqui? O que o apóstolo Paulo faz aqui? A primeira coisa que ele faz, irmãos, ele avalia o seu passado. Ele está no final da vida, sabendo que está condenado e sabendo que vai morrer, que vai partir. Ele chama a morte de partida, e depois eu vou explicar o porquê ele chama a morte de partida. Ele está partindo, mas ele começa a avaliar, olhar para trás e olhar para a sua vida. E aí ele nos mostra e faz questão de elencar que a vida dele não foi uma vida comum. Não foi uma vida comum, não foi uma vida medíocre. Ele teve uma vida excelente. Aquilo que ele se propôs a fazer, ele fez muito bem. Muito bem. Ele fez com excelência, ele fez bem feito, ele fez com ousadia, ele fez com zelo. Ele lutou, mas lutou a luta boa. Ele combateu, mas combateu o bom combate. E é isso que ele nos mostra, que eu e você, irmãos, a nossa vida passa assim, voando, sem que nós percebamos. E o que ele nos ensina, que a lição que ele nos deixa é: aquilo que você se propor a fazer, faça bem, faça com excelência, faça com ousadia, faça com zelo, combata o bom combate, não perca tempo com tolices. Você quer brigar? Brigue a boa briga. Não
perca tempo com brigas tolas. É isso que ele está nos ensinando aqui. Isso que ele nos mostra aqui. E aquilo que você for se meter a fazer, aquilo em que você se dedicar, se dedique com toda a sua energia. A segunda coisa que ele faz aqui, irmãos, no versículo 7 também, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele diz aqui, olha, completei a carreira. Isso é lição para mim e para você. Sabe por quê? Não basta começarmos. Nós precisamos terminar. Não basta começar. Você precisa terminar. Quantos de nós não começamos um projeto, começamos algo na nossa vida pessoal, começamos algo na igreja, algo no ministério e para no meio do caminho? Ah, está muito pesado. Ah, está muito difícil. Ah, está muito isso, está muito aquilo. Não. Ele diz, eu completei a carreira. Eu estou terminando bem. Ele nos dá uma lição aqui, ó. Eu, além de começar bem, eu estou terminando bem. Ah, pastor, eu já comecei mal. O importante não é começar mal, meu irmão. O problema maior não é começar mal. O problema é terminar mal. Você pode até começar mal, mas você precisa terminar bem. E Paulo está dizendo aqui, eu completei a carreira, ou seja, eu terminei bem. O que ele está dizendo para mim e para você? É que ele não se desviou. Ele não saiu da rota, ele não saiu do caminho, ele não negociou aquilo que era inegociável. E é isso que eu e você precisamos fazer, meu irmão. E é isso que eu e você precisamos avaliar na nossa vida. Existem algumas coisas na nossa vida que são inegociáveis. Existem coisas no nosso casamento que são inegociáveis. Existem coisas na nossa família, com relação aos nossos filhos, que são inegociáveis. Existem coisas no nosso dia a dia, na nossa vida profissional, nos nossos relacionamentos comerciais, que são inegociáveis. E o que o Paulo tá nos ensinando aí é isso. Eu completei a carreira e completei a carreira bem. Completei a carreira bem. Olha no versículo 6, o que ele diz? Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ou seja, ele avalia o presente. Ele está preso, condenado, sabia que seria martirizado, foi abandonado pelos seus amigos, teve uma experiência muito negativa. Porque quando ele é julgado pela primeira vez, nem os amigos comparecem para defendê-lo. Ou seja, mas ele não fica aqui, irmãos, se sentindo abandonado, se sentindo, ai meu Deus, coitadinho de mim, não. Ele diz, olha, quanto a mim eu estou sendo oferecido, ou seja, a vontade do Senhor está se cumprindo sobre a minha vida. Eu estou sendo servido, oferecido como uma oferta. A minha morte é uma oferta para o Senhor. E aí ele diz, né? Ele não fala de morte, ele fala de partida. Eu estou partindo para um outro lugar, porque ele não enxerga isso como a morte. Ele enxerga isso como uma partida, porque para o crente, irmãos, a morte não é a morte. Para o crente, a morte é a última viagem, é uma partida. Você está trocando de casa, você está trocando de endereço, você está mudando de lugar, apenas isso. Para o crente, a morte é, eu estou saindo do mundo terreno para ir viver no mundo espiritual, na eternidade com o Senhor. E é assim que Paulo enxergava. Em momento algum aqui ele fala de morte, ele fala de partida, daquele que está fazendo uma viagem, daquele que está deixando esse mundo para ir morar com o Senhor. Olha que visão maravilhosa. Ele entende que a sua pátria aqui não é a pátria verdadeira, que a pátria dele é a pátria celestial, é a Jerusalém celestial. Ele está apenas mudando de casa e mudando para uma casa melhor. É assim que Paulo nos mostra. E por último, irmãos, ele avalia o futuro. Ele avalia o futuro, ele olha para a vida dele, ele olha tudo que aconteceu. E ele avalia o futuro, olha o que ele diz.
no versículo 8: já agora a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E aí ele faz uma promessa, ele diz: olha, isso não é somente para mim, mas também para todos quanto amam a sua vida. Ele está dizendo aqui, ó, não importa que Nero me condenou, não importa que o Império Romano me condenou, não importa que os homens tenham me condenado, não importa que os homens queiram levar a minha vida ou me martirizar, eu estou sendo oferecido como libação pelo Senhor. O Senhor está me propondo algo melhor. O reto juiz me justificou. A recompensa da salvação virá sobre a minha vida. Mas aqui ele diz algo mais especial. Olha, o reto juiz me justificou, me promete a salvação, mas isso não é só para mim, é dado a todos aqueles a quanto amam a sua vinda. Todos aqueles que permanecem fiel e esperam ao Senhor também receberão isso. Então ele enxerga a morte como uma partida, como algo valioso. Ele olha para a sua vida humana, carnal e diz: essa vida não tem valor nenhum. O que vale é a minha vida na eternidade com o meu Senhor. É assim que ele enxerga a recompensa da salvação. O reto juízo compensará, o justificará. E assim é a promessa para mim e para a sua vida, irmãos. Eu e você, se permanecermos retos, eu e você, se permanecermos fiéis ao Senhor, eu e você, se continuarmos ouvindo a voz do Senhor, ainda que você tenha muita dificuldade, ainda que você passe por muitas lutas, ainda que venha a tribulação, que venha os dias difíceis, eu quero dizer para você que há uma promessa para mim e para você. O reto juiz, nos compensará. O reto juiz nos guardará. O reto juiz nos promete a recompensa da salvação e da vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Semana passada, Jesus lá no capítulo 14 de João dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Paulo, com posse dessas verdades, Paulo está declarando aqui no final da vida a Timóteo: Timóteo, não são os homens que estão me matando, não. Não são os homens que estão me prendendo, não. Timóteo, eu estou sendo oferecido como libação. O Senhor está me oferecendo como recompensa. E aí ele continua: olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Ele está dizendo: olha, enquanto eu vivi na terra, depois de conhecer e ter um encontro com Jesus, eu cumpri tudo aquilo que Jesus colocou diante de mim. Eu cumpri tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu fiz com excelência, eu fiz com ousadia, eu fiz com intrepidez. Guardei a fé, cumpri a carreira, combati o bom combate, não perdi tempo com tolices, não perdi tempo com coisas que não eram interessantes. E sabe, irmãos, olhando para o que Paulo está dizendo aqui, olhando para estas coisas, a gente precisa fazer uma avaliação da nossa vida, olhar para a nossa vida, primeiramente o que ele diz aqui no final do versículo 8, que essa promessa não é somente para ele, ele faz questão de afirmar: olha, essa promessa não é só para mim, não. Essa promessa é para todos, mas também para todos aqueles a quanto amam a vinda de Cristo. Mas aí olharmos para a nossa vida, irmão, já que essa coroa é para todos, essa promessa é para todos, olhar para a minha vida e analisar como está a minha vida. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã, nesse dia, você que está me assistindo, você que já conhece a Deus, você que ainda não conhece a Deus, você que está distante de Deus, você que acha que não conhece tudo de Deus. A minha pergunta é: qual tem sido o seu combate? Qual tem sido o seu combate? Qual tem sido? Que luta você tem lutado? Que combate você tem combatido? Bom combate? Você tem guardado a sua fé? E se Cristo voltasse hoje, e se o Senhor voltasse hoje,
Você tem certeza e convicção da sua salvação? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. O Senhor tem falado conosco, irmãos, domingo após domingo, a respeito destas coisas. A respeito dessas coisas, para que nós possamos avaliar como está a nossa vida, do que nós temos corrido atrás, quais têm sido as nossas prioridades, quais têm sido os nossos combates, as nossas lutas. Temos guardado tantas coisas, mas será que temos guardado a fé de maneira genuína? Então que o Senhor possa nos alertar, que o Senhor possa abrir os nossos olhos e abrir os olhos daqueles que porventura estão sendo enganados, ou daqueles que porventura ainda não enxergaram as prioridades do Senhor para a sua vida. Então, há tempo ainda, enquanto a vida há esperança, há tempo ainda de buscarmos o Senhor, há tempos ainda de combatermos o bom combate, há tempos ainda de completarmos bem a nossa carreira. Eu estou mal no meio do caminho, mas há tempo ainda de completar a carreira. E principalmente, há tempos de terminarmos bem, guardando a fé. Amém? Eu quero orar com você. Sabe, irmãos, isso tem me incomodado. Eu tenho percebido e tenho imaginado que muitas pessoas, pelo fato de não estarem reunidas como um corpo, de não estarem congregando na igreja, talvez muitos próximos a nós tenham esfriado, tenham desanimado. Isso tem inquietado um pouco o meu coração. E eu quero orar por essas pessoas, que talvez seja você que está me assistindo agora. Talvez você que tenha até uma proximidade comigo, com a igreja, mas está fraco, está com o coração gelado. Eu quero orar por você agora. E quero que esse mesmo ânimo, esse mesmo entusiasmo que Paulo, no final da sua vida, preso, condenado e prestes a ser martirizado. E Paulo diz: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu quero orar agora para que o Senhor te dê esse mesmo ânimo, esse mesmo vigor, essa mesma fé. Deixa eu falar um negócio para você, irmãos, quando nós chegarmos ao final da vida, e eu profetizo que você, bem velhinho do cabelo branco, nós possamos ter essa alegria, esse entusiasmo que o apóstolo Paulo tem aqui, que ele chama, né? Eu não estou morrendo não, eu estou sendo oferecido. E ele diz: eu não estou morrendo não, eu estou partindo para um novo lar, eu estou partindo para uma casa melhor, para um lugar melhor. Então a morte para o crente, irmãos, é apenas a última viagem, a última partida, mas a última partida para um lugar muito melhor. Amém? Vamos orar? Pai querido, eu queria orar agora, Pai, em especial por aqueles que estão fracos, ó Deus, aqueles que estão fracos espiritualmente, aqueles que estão cheios de dúvidas no coração, aqueles que estão angustiados, com falta de fé, com falta de alegria, com falta de paixão pelo reino de Deus. Senhor, anima-os, Pai, anima-os, ó Deus. Não permita, Senhor, que o diabo venha enganá-los, colocar uma venda nos olhos. Cuida de cada um deles, ó Pai, dá ânimo novo, revigora as forças, ó Deus. Gera fé, Senhor, do tamanho do grão de mostarda, que já é o suficiente. Faz isto, Senhor, no santo nome de Jesus. Pai, que nas próximas semanas, que no seu tempo, quando voltarmos às reuniões ao templo, que todos possam vir empolgados, com o coração explodindo. Oh Senhor, anima-os, Pai, aqueles que estão em casa, aqueles que porventura, Senhor, por alguma enfermidade ou por alguma debilidade não vão poder ao retorno dos cultos estarem conosco. Anima-os, ó Deus, anima-os, gera fé ao coração deles, ó Deus. Aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades, ó Pai, na saúde, na vida financeira, ó Senhor, dificuldades espirituais, emocionais, ó Deus. Ó Senhor, que eles possam ter a mesma experiência que o apóstolo Paulo,
que eles possam dizer, mesmo no momento de luta, no momento de dificuldade, combati o bom combate, estou completando a carreira e guardando a fé. Faz isto, Senhor, porque a tua promessa, assim como o apóstolo Paulo diz que a coroa de justiça que estava reservada a ele, a qual o Senhor, o reto juiz, daria a ele, que esta coroa também está separada para cada um de nós, para todos aqueles que amam a sua vinda. Anima-o, Senhor, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Como o Senhor tem falado conosco nesses dias a respeito destas coisas, irmãos, dessas coisas, e essa semana eu refleti muito a respeito dessas coisas, com todos os acontecimentos que tem acontecido nesses dias, esses últimos dias, e mais a perda desse amigo precioso nessa semana. E a gente precisa de tempos em tempos olhar para a nossa vida e avaliar, irmãos, avaliar. A Bíblia é riquíssima em ensinamentos, nós não podemos perder tempo, porque passa tão rápido, amém? Glória a Deus. Eu queria que você fosse comigo lá em Efésios, voltasse algumas páginas, fosse lá em Efésios, um texto que Deus falou comigo nessa tarde, Efésios capítulo 4 também, algumas páginas antes aí, Efésios, e diz assim, né? Capítulo 4 esse capítulo fala da unidade da fé, né? Capítulo 4, versículo 15 e 16, diz assim, um texto muito conhecido também, do apóstolo Paulo, e diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse texto é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso porque está falando aqui que a igreja é um corpo, que a igreja funciona como um corpo, e cada um tem a sua função, cada um tem a sua responsabilidade. Nós, como igreja, somos um corpo e Cristo o cabeça, aquele que dá a direção, aquele que mostra o caminho, aquele que toma as decisões. E o interessante aqui que no final, né, do versículo 16 termina aqui, né? Para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, esse texto fala muito a respeito de cooperação. E se tem algo que a gente tem vivido nesses dias como igreja, é a cooperação. Eu sou tão grato a Deus, sabe, irmãos, porque como nós temos tido aqui irmãos e irmãs fiéis, gente séria, gente simples, mas gente séria que tem investido no reino de Deus. E graças a Deus nós temos pago todas as nossas contas em dia. Essa semana agora que está entrando, na quinta-feira temos que pagar, na quarta-feira temos que pagar o aluguel novamente. R$10.000. Inclusive essa semana, estou com um contrato aqui na igreja. Essa semana foi confeccionado, estou levando daqui a pouco. Essa semana foi confeccionado, acabamos de renovar o contrato por 5 anos. R$10.000. Mas graças a Deus, o Senhor tem levantado como um corpo. O corpo tem funcionado. E graças a Deus, o Senhor tem levantado homens e mulheres fiéis. E graças a Deus a gente tem podido ser fiel com os nossos compromissos. Tá, o gerador de caracteres está gerando aí o número da nossa conta. Se você tiver essa facilidade, puder fazer o seu depósito de dízimo, de oferta. Pastor, eu quero fazer uma oferta especial. Amém, meu irmão. Que o Senhor te retribua 100 vezes mais. Eu sempre tenho dito, aqueles que têm dificuldade de fazer as transferências, pastor, eu não tenho habilidade para isso. Eu também não posso ir em um banco tudo lotado e tal. Enfim, liga para alguns dos irmãos,
pede para passar lá, pede para... Ou então, o Amauri, que é o nosso tesoureiro, a gente dá um jeito, viu, irmãos? A gente dá um jeito. E eu quero orar com você agora. Você que tá com o seu dízimo aí, seu comprovante de depósito, ou o seu dízimo que você vai depositar depois. Queria orar e abençoar a sua casa. Amém? Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de podermos ofertar na tua casa. Para nós, mais uma vez, é um privilégio, é uma alegria, Senhor. Sou tão grato, ó Pai, pela igreja que o Senhor me dá o privilégio de pastorear. Uma igreja de gente simples, homens e mulheres simples, mas homens e mulheres fiéis, ó Pai, que tem investido no teu reino. Obrigado, Senhor, acrescenta na vida deles 100 vezes mais, Pai, 100 vezes mais daquilo que eles têm semeado, Senhor, na tua casa, no teu reino. Pai, eu oro também por aqueles que estão desempregados, por aqueles, Pai, que porventura estão sem receber a comissão, estão recebendo um salário reduzido, aqueles que porventura estão passando por dificuldades, ó Pai. Visita cada um deles, ó Pai, cada um deles, de maneira especial, de maneira sobrenatural, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a sua casa, que o Senhor multiplique 100 vezes mais aquilo que você tem depositado no reino dele. Amém? Coloque sua mão no seu coração, quero orar com você. Pai querido, abençoa cada lar, Senhor. Cada família, Senhor, cada moço, cada moça que está me ouvindo agora, Senhor, todos aqueles em qualquer lugar, Senhor, em São Paulo, fora de São Paulo, aqueles que nos assistem, ouvem a mensagem lá no Japão, lá em Luxemburgo, na Europa, no Emirados Árabes, Senhor, cada lugar, Senhor, onde essa palavra tem chegado, visita-o de maneira especial, coloca os teus olhos sobre eles, ó Pai, os abençoa, enche-os com a tua graça, no santo nome de Jesus. Não permita, Senhor, que praga nenhuma, que mal nenhum os toque. Nós os abençoamos no santo nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Um dia abençoado, uma semana abençoada, no santo nome de Jesus. Um beijo.